agora às 20h01, né? Horário de Brasília, do dia 20/9. Pessoal, hoje nós vamos fazer um treinamento um pouco diferente. Um pouco diferente, que é o seguinte: nós vamos tratar de uma questão um pouco mais acadêmica, que algumas pessoas já tiveram acesso a esse tipo de literatura, outras nem tanto, mas é muito fácil, que a gente escuta falar sobre um termo todo santo dia. E vocês, na certa, bateram o olho no tema do treinamento hoje, não entenderam nada. Assim, empreendedor de virtude atrai a fortuna. Que negócio que é esse, né? Que esse cara resolveu falar hoje, que coisa maluca. Que assim, muitos de vocês sabem, né, que a minha formação é nas ciências sociais e humanas, né? As ciências sociais e humanas, a gente tem uma vasta literatura de grandes pensadores, né? Mas a gente tem um pensador em especial que os grandes líderes mundiais, desde o século XVI, buscam seguir os passos desse. Não importa qual a sua matriz ideológica, não importa, enfim, qual o seu tipo de liderança, mas os grandes líderes mundiais seguem, tem este autor como livro de cabeceira. Em especial, nós vamos tratar de um assunto muito rápido, que esse autor vai falar lá no capítulo 25. Muitos aqui devem conhecer, chamado Nicolau Maquiavel, né? Esse cara, ele escreveu uma obra, várias obras, né, entre discursos sobre o reino de Tito Livio, a arte da guerra, e a sua principal obra, que é O Príncipe. Nós vamos falar só do capítulo 25 do Príncipe hoje aqui, que vocês vão entender como esse negócio é muito fácil para transportar isso para o nosso negócio. Lá, em especial, ele vai falar de duas coisas. Ele vai falar de virtude, mas não da forma coloquial, para a gente também não confundir com a moral. Ele fala virtude. E a fortuna. A fortuna não é dinheiro, já vou explicar isso agora, de cara, até para a gente não ter o falso entendimento disso. A fortuna que nós estamos falando é uma deusa grega. Nós estamos falando de mitologia. Uma deusa grega chamada Fortuna, que se uma vez você sendo um homem, ou enfim, uma mulher, não importa, mas nós estamos falando, o Maquiavel fala do homem, né? Do príncipe. Que o homem de virtude atrai a deusa da fortuna. Esse homem de virtude, ele tem por característica ser agraciado pela cornucópia da fortuna. Entendeu? Nós vamos descrever isso aqui de uma forma mais detalhada, claro. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender também e desmistificar um negócio chamado maquiavelismo. É natural a gente ouvir as pessoas quando quer falar de forma pejorativa de outro, falar assim: nossa, como você é maquiavélico. Isso, na verdade, é uma deturpação do conceito e de tudo aquilo que o Maquiavel escreveu. O termo maquiavelismo é outra coisa que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, vocês vão entender ao longo da nossa exposição aqui. Mas para falar da virtude que atrai a fortuna, nós precisamos falar quem é esse cara, né? Nicolau Maquiavel, ele é um italiano, né? Nasceu em Florença, lá em 1469. Faleceu em 1527, foi um historiador, filósofo, diplomata e político italiano da era do Renascimento. Você fala assim: mas que isso tem a ver com a minha vida? Essa obra, o Maquiavel, ele é altamente atualíssimo, porque principalmente para o nosso negócio, que a gente está acostumado a ter grandes obras de motivação. Desculpa, pessoal, o barulho aqui é muito alto, eu estou no escritório. Treinamentos de motivação, de empreendedorismo, mas vale muito a pena conhecer não só a história, mas tudo que foi construído ao longo desses séculos que sucederam, e vamos transportar isso para o nosso negócio. Vocês vão entender perfeitamente à medida que eu for desenrolando a nossa apresentação. Nós estamos falando de estratégia. Quando a gente fala do Príncipe, nós estamos falando de uma obra criada, que foi tratada como um manual para um período da Itália que os governantes eles duravam apenas 3 meses no poder. Maquiavel ele se recolheu no campo e escreveu uma obra chamada O Príncipe, que se tornou um manual para os grandes líderes mundiais, que até hoje são aplicadas.
E aí nós temos algumas obras de estratégia, que é o Príncipe, a Arte da Guerra, as duas artes da guerra que vocês estão vendo aí, e o Breviário dos Políticos. Você fala, o que é isso, afinal de contas? Todas essas obras praticamente tratam do mesmo assunto e com enfoques e visões diferentes. Né? Com exceção a Arte da Guerra do Maquiavel e do Sun Tzu, que trata de tática de guerrilha mesmo, né? Mas não de guerrilha armada, nada disso. Nós estamos falando de situações que têm por característica pensar estratégias de crescimento. Nós estamos no meio de um plano de 90 dias. Então, nós precisamos ter estratégia para elaborar um plano de 90 dias e fazer com que esse negócio funcione. Então, eu pensei exatamente em obras de estratégia, mas vai trazer hoje um conceito. Que a ideia é fazer com que você, empreendedor, você Elite Plus, Rubi, não importa qual é o seu nível de qualificação, pare para pensar que para tudo na nossa vida que nós queremos obter determinado resultado, nós precisamos ter estratégia. Bem, vamos lá. O Maquiavel é o autor de O Príncipe, né, que foi um tratado político destinado ao bom governo e administração de um Estado. É a sua obra mais conhecida e permanece bastante atual como manual político. De forma típica da classe média da Itália renascentista, recebeu a aprimorada educação clássica de seu pai, um advogado, e somente aos 29 anos, porém, irá exercer seu primeiro cargo público. Em 1512, a dinastia Médici retorna ao poder em Florença, causando a queda, tortura e deportação de Maquiavel, que foram envolvidos em um processo de conspiração. É-lhe dado, então, permissão para que se mude para São Cassiano, cidade próxima a Florença, onde escreveria sua obra-prima, O Príncipe. Segundo alguns, destinada a que se reabilitasse com as aristocracias, já que a obra era nada mais que um manual de política. Então, quando pensar na política, não pensa nessa política que a gente conhece hoje, que não tem nada a ver. Estão pensando a arte do convencimento, né? Porque muitos autores tratam a política dessa forma, é assim que a gente vai tratar hoje. E aí tem uma frase que foi atribuída ao Maquiavel, e ele nunca escreveu essa frase. São: os fins justificam os meios. Você pode procurar em qualquer obra escrita pelo Maquiavel, vocês nunca vão encontrar esta frase. Ela foi atribuída justamente pelo capítulo 25 do Príncipe, que nós vamos tratar aqui hoje, de uma forma equivocada, que na verdade não é nada disso que ele está querendo dizer ali. Mas nós vamos avançar. Mas vamos lá. Virtu, traduzido do latim para o português. Virtude. Porém, é melhor usar o virtu, para não confundir com a virtude moral. É justamente a capacidade do indivíduo, que o indivíduo tem o controle das ocasiões e acontecimentos, ou seja, da fortuna. Então, entenda a fortuna como ocasiões e acontecimentos. Aqueles acontecimentos que muitas vezes a gente pode prever. E não só prever, mas também nos anteciparmos a eles. Né? Quando a gente fala que os fins justificam os meios, na verdade, no capítulo 25, Maquiavel vai falar o seguinte, de forma que o homem de virtude, ou seja, o príncipe, ele precisa tomar decisões. E essas decisões são aquelas que vão levar ao determinado resultado. Decisões tomadas que vão garantir o bem comum, talvez elas não sejam as decisões que vão favorecer um grupo específico. Mas ele está pensando no bem comum. Então nós vamos detalhar esse negócio. Vamos lá. Virtu vê justamente na fortuna a possibilidade da construção de uma estratégia para controlar e alcançar determinada finalidade, agindo frente a uma determinada circunstância, percebendo seus limites e explorando as possibilidades perante os mesmos. A virtu está sempre analisando a fortuna, ou seja, analisando sempre os acontecimentos que estão por vir aí. E, portanto, não existe em abstrato, não existe uma fórmula. Ela varia de acordo com a situação. Hoje nós estamos no melhor momento do nosso negócio. Nosso negócio passa por uma transformação assustadora. E quem está conectado no sistema
focado no negócio, olhando para frente, sabe exatamente do que eu estou falando. O Polyexpo talvez seja o momento que a fortuna mais se revelará para os empreendedores de virtude, que neste momento já estão traçando as suas metas de qualificação. Muitos movimentos estão se dando neste momento. Movimentos assim assustadores. Você bate o olho e você fala: há 15 dias atrás isso não estava acontecendo no negócio como um todo. Eu posso dizer isso de forma muito tranquila, porque o Brasil inteiro, ontem foi o maior exemplo. Ontem em Brasília nós tivemos mais de 700 pessoas num evento com Gilberto Guidi. Um treinamento. Não era evento para mostrar plano. Eram empreendedores, elites, rubis, esmeraldas, numa sala, num auditório de um teatro que não cabe mais gente. As reuniões presenciais pelo Brasil afora não param de crescer. Então, se você tiver uma visão agora sobre este negócio, você vai traçar toda a estratégia, vai seguir as orientações da sua linha ascendente para fazer que a virtude, que a fortuna te alcance antes desse Polyexpo. Eu tenho certeza disso, porque as coisas já estão acontecendo de uma forma muito natural, e principalmente para aquelas pessoas que estão focadas em desenvolvendo um negócio. Vamos lá. Então, assim, você tem feito tudo para alcançar a fortuna? Tem seguido o padrão de 8 passos? Quantos contatos você tem feito por dia? Está no sistema Winner? Quantos MOPs você faz por dia? Quantas vezes você mostra o plano por dia? Definiu metas a curto, médio e a longo prazos? Tem feito acompanhamentos? Inclusive, não acompanhamento só depois do fechamento, acompanhamento do seu grupo, falando com as pessoas. Tem se aconselhado periodicamente com a sua linha ascendente? Que as pessoas, o 7º passo, lá dos 8 passos, é o aconselhamento. Periodicamente, procure sua linha ascendente. Porque sua linha ascendente chega em um determinado momento que tem muitos grupos. E ele vai olhar quem está trabalhando e focado para fazer o aconselhamento. Se você não procurar, dificilmente ele vai procurar quem não está fazendo o negócio. Está presente em todos os eventos, conferências e treinamentos online? Todos os eventos quer dizer todos os eventos. Se a sua cidade tem reunião aberta, esteja na reunião aberta. Se a sua cidade tem seminários do Winner, esteja nos seminários do Winner. As conferências online são de graça, basta ligar o computador no horário. Os treinamentos toda segunda-feira e sexta-feira nessa sala. Quer dizer, se você está cumprindo exatamente o que se pede nesse negócio, o resultado vai chegar. E vai chegar porque você está amolando o seu machado no mínimo. E a hora que cortar suas árvores, você vai cortar suas árvores em menor tempo. Então, pessoal, quando eu linkei aqui 9 pontos, mas dá para colocar mais um monte aí. Esses 9 pontos a gente consegue. Quando a gente fala assim, tem seguido o padrão de 8 passos, eu tenho identificado que, principalmente nos 8 passos, que o maior problema nos 8 passos está exatamente naquele momento que você tem que fazer sua lista pessoal. Você fez a sua lista pessoal? De verdade, Facebook não vale, gente. A lista que está no celular, se ela não passar para o papel, ela também não vale. Fez a sua lista pessoal? Anda com ela debaixo do braço? Porque, sabe, eu consigo, pelo menos na última semana, eu consegui identificar por volta de 90% dos problemas de qualificação estão nos empreendedores que não fizeram suas listas pessoais. Quer dizer, é o básico do negócio. Você sonhou, beleza, eu tenho o meu primeiro passo. Olha que fantástico. E sua lista, cadê? Não adianta você seguir os outros passos, sua lista não está pronta. Qualificar a lista, seguir. É fantástico isso aí, tem que fazer. Não tem jeito. Vamos lá. Se não está cumprindo esses requisitos, terá mais dificuldade na construção do seu negócio. Logo na atração da fortuna. Defina a data de seu diamante. Faça disso o seu motivo. Coloque a data no papel, lá no seu quadro dos sonhos, marque a data.
como se aquilo fosse a última coisa que você tem que fazer na sua vida. Que estamos no melhor momento do nosso negócio, como eu disse anteriormente. As coisas estão acontecendo, lançamento de produtos com margem de revenda, produtos de uso diário contínuo. Tem agora, por exemplo, em dezembro, o estudo do melhoramento do nosso plano de negócios. Quer dizer, e não terminou a primeira fase do nosso negócio. Para os novos empreendedores, é importante que se diga. O negócio Polishop ele foi pensado em 3 fases. A fase de lançamento, a fase de consolidação, né, estruturação, claro, e ao final, a fase de aquela fase que nós podemos chamar de explosão, que vai ter aí o crescimento internacional, tudo aquilo que a gente já vem falando. Mas o negócio ainda nem começou, porque nós nem saímos da primeira fase. E ele já vem se estruturando de tal forma, de uma forma tão segura, que se você identificou que esse negócio pode te levar à independência financeira com qualidade de vida, faça o favor a você mesmo. Olhe para o seu diamante com sua data já pré-fixada e siga os passos da sua linha ascendente. Siga os passos, conecte no sistema e siga os passos de quem vem fazendo este negócio. A gente não fala para seguir os passos porque a gente fala assim, mas o meu upline é melhor do que eu tenho que seguir ele. Não é nada disso. É que o seu upline, ele já viveu algumas experiências que talvez você não tenha vivido neste negócio. Seu upline, talvez, ele faz o aconselhamento com uma linha ascendente dele, que também já tem uma qualificação maior, então tem algumas informações a mais. Então, não esqueça de fazer o aconselhamento também. Vamos lá. Que mais? Em dezembro, teremos grandes novidades no plano e no lançamento de novos produtos com margem de revenda, como eu disse. Assumo o compromisso de estar no palco no Poliexpo. Isso aqui, a gente já falou lá no plano de 90 dias, né? O objetivo é fazer que todo mundo esteja no palco, dá tempo ainda. Para aqueles que começaram o negócio agora, ainda não, mas eu não tenho 90 dias até o Poliexpo, não tem problema, vai ter um pouquinho menos, mas seu trabalho vai ser um pouquinho maior. Porém, dá muito tempo de estar no palco no Poliexpo. Por que isso? Eu lembro no Poliexpo do ano passado, foi uma coisa fantástica, né? O Alan Marques está na sala, ele tinha acabado de se cadastrar nesse negócio. E aí, ele saiu. Tinha acabado de se cadastrar nesse negócio. E aí a gente falava por telefone. Eu tinha na minha organização, naquele momento, algumas pessoas. Não tinha 10 pessoas no Poliexpo. E foi exatamente no mês, o evento que eu qualifiquei Rubi. Foi em outubro que eu qualifiquei Rubi. Então eu fui para o palco. O grupo ficou incendiado. Ficou maluco com aquilo. Porque viu as coisas acontecendo. Resultado. Em menos de um ano depois, no Rumo 2020, no evento, já não eram mais 10 pessoas. Já na organização tinham 65 pessoas. Num evento. Ou seja, se você quer saber o tamanho do seu negócio, meça pelo número de pessoas nos grandes eventos. São nos grandes eventos que você vai saber o tamanho do seu negócio. E a partir daí você vai tomar decisão, que é aquilo que o Gilberto fala. São nos grandes eventos que tomamos as grandes decisões. E é exatamente lá. E aí você vê o tamanho do negócio que você tem em mãos e começa a traçar planos e explodir pontes. Então eu faço um convite a você agora. Exploda a sua ponte agora. Exploda a sua ponte agora para que você não tenha condições de voltar mais. Para que lá na frente, no Poliexpo, você esteja no palco recebendo o PIN, seja ele qual for, das mãos do João Apolinário. Confio muito nisso, porque dá muito tempo disso acontecer. E as pessoas estão muito focadas em construir algo grandioso. E aquele negócio, para estar no palco do Poliexpo, precisa ter o convite do Poliexpo. Então, se você não tem o convite do Poliexpo, procure imediatamente seu Rubi acima para garantir esse convite.
Ah, mas por que eu vou estar vou ter o convite se eu não sei se eu vou estar lá no palco, não sei o que. Assuma o compromisso agora, já com o convite na mão, exploda a sua ponte de estar no palco do Polyexpo. Para isso tem que ter o convite na mão. Então garanta que os convites são limitados, ok? Então fica aí a dica. Outra coisa, conclusão. O empreendedor deve ser homem ou mulher de virtude. Fortuna não é dinheiro, e sim uma deusa da mitologia grega. O homem de virtude é aquele que toma a decisão certa, na hora certa, para se manter e manter o seu negócio. Não importa a decisão que tome no meio, mas que seja uma decisão pensando no bem comum. Não adianta pensar só no seu umbigo. Você tem que pensar no seu negócio. Pensa no seu negócio e nas pessoas que estão no seu negócio. Porque esse negócio é feito para ajudar as pessoas. Se você não ajudar as pessoas que se propuserem a ser ajudadas, você não vai ter sua qualificação, vai cair na desmotivação, enfim, o negócio vai por água abaixo. Então não pense em você. Pense no seu negócio em primeiro lugar, no negócio como um todo. Em segundo lugar, pense no seu grupo. E em terceiro lugar, pense em você. Porque se você pensar em você antes, o seu negócio não vai andar. Tudo bem? Não importa a decisão que tome no meio, mas que seja uma decisão pensando no bem comum, como eu disse. Assim agirá com virtude e será agraciado com a cornucópia da fortuna. Aí sim nós estamos falando de dinheiro, gente. Que aí quando a fortuna ser atraída pelas suas decisões, aí sim nós estamos falando de dinheiro. É aquilo que vai cair na sua conta lá no dia 15 de dezembro, quando você já tiver voltado, inclusive, do Polyexpo, e quando abrir a conta, vai falar assim, olha, o meu Natal será diferente. O meu ano novo será diferente. E 2014 será o ano que este negócio estará na segunda fase e com certeza seremos pioneiros em muitas coisas. Quer ser diamante? Seja um empreendedor de virtude. Tome as decisões mais difíceis para se manter e manter o negócio. Ou seja, esse mês está difícil, porque eu não sei o que eu faço, eu estou meio desanimado. Tome decisões. Assume o controle do seu negócio e olhe para frente. Porque é lá que está o seu diamante. Muitas vezes a gente bate o olho e fala assim, porque tem até um ditado que fala que o dinheiro, ele embaça a visão. Ou muito dinheiro ou pouco dinheiro. Eu sei que muitas pessoas estão ingressando, começando esse negócio. A grana está curta ainda, né? Mas existem decisões a ser tomadas para que nunca mais você olhe para o seu bolso ou para a sua conta bancária e fala, está faltando R$350 para fazer uma publicidade, por exemplo. Nunca mais você olha para a sua conta bancária e fala assim, poxa, eu não consegui renovar o meu Inner de R$140. Eu não consegui fazer o meu ativo mensal porque eu não consegui vender nada. Então essas decisões, elas precisam ser tomadas pensando exatamente no futuro do seu negócio, para que nunca mais você olhe para o seu bolso ou para a sua conta bancária e veja que falta dinheiro. Os resultados de tudo isso serão gratificantes. E todo o seu grupo te agradecerá. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas que, uma vez focado no negócio, seguindo os passos dos seus líderes e tomando decisões todos os dias, você vai assumir o controle do seu negócio. E vai se projetar como um grande líder. Porque o grande líder também não é aquele só que tem um nível de qualificação. É aquele que começa a tomar decisões e assumir controle do negócio no primeiro dia do seu cadastro. Esse é o líder nato. Lógico que as pessoas podem ser formadas como líderes. É verdade, podem mesmo. Mas as pessoas também precisam estar abertas a fazer isso. E assumir controle é uma coisa fantástica. Esta sala de conferência é o maior exemplo do protagonismo de algumas pessoas. Que no momento que
esses dois grupos, tanto a minha organização, a organização que eu faço parte, a organização do Nuno, da Gislaine, do Jean, da Tati, se sentiram mais acuados, foi exatamente o momento que nós resolvemos juntar força para aprender toda sexta-feira como se faz esse negócio. E os resultados estão aí. Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar aí, ó, a Gislaine está na sala, o Jean, que toda sexta-feira está aqui com a gente, a Tati que não está, o Nuno por algum motivo tiveram alguns imprevistos, mas assim, são decisões tomadas que faz com que, não pensando em mim, não pensando na Gislaine, no Jean, não pensando apenas em nós, mas pensando no bem comum, foi tomada uma decisão de abrir mão da nossa sexta-feira, inclusive, para estar numa sala como essa, fazendo um treinamento toda semana, para alcançar, para atrair a deusa Fortuna. Porque ela, sem sombra de dúvidas, estará junto conosco no Polyexpo 2013. Pessoal, o treinamento é curto hoje. Muito curto. A ideia é exatamente essa. Trazer alguns pontos para reflexão e colocar aquilo que nós já começamos no início desse mês em curso, que é um plano de 90 dias agressivo de geração de 200 contatos por mês. A pergunta é, quantos contatos você fez hoje? Essa pergunta não precisa responder, mas você precisa fazer isso. A sua lista como é que está? Como você vem desenvolvendo esse negócio? Qual é a importância que você dá para esse negócio? Que com certeza o resultado será gratificante se você se colocar à disposição de construir um negócio para a sua vida e não para o dia seguinte. Da minha parte é só, pessoal. Um grande abraço, foi um prazer imenso estar com vocês. Foram 30 minutos aí, né, uma coisa muito rápida, mas eu tinha por obrigação, e assim, até por compromisso intelectual, trocar essas informações com vocês. Porque quando eu falo assim, poxa, mas esse cara foi falar do Maquiavel aqui. Pois é, o Maquiavel ele foi acusado de muitas coisas, né? Só que até hoje, em 2013, os maiores líderes mundiais têm esse cara como livro de cabeceira. Então seja você também um grande líder no seu negócio, na sua organização, que com certeza nós vamos viajar para tudo quanto é lugar, estaremos juntos nos grandes eventos dessa grande empresa. Um grande abraço, sucesso a todos e nos vemos na sala de conferência em 30 minutos. Grande abraço.